Pá, mas a Bíblia fala que é pecado. Pois é, por isso que você tem que gostar. Sabe por quê? Porque inveja ativa é quando você olha aquilo que a pessoa tem e fala: eu não quero tomar dela não, mas eu quero isso para mim, eu não aceito menos que isso. Na passiva, você não fica com medo de um bando de invejoso que nem quer aquilo. Presta atenção no que eu estou te falando. Na inveja passiva, a pessoa não vai fazer nada, ela só vai corroer os próprios ossos dela, mas no fundo, ela não quer o que você tem. Você sabe o que é inveja? Eu sei que não dou conta, mas também não quero que você tenha. Isso é uma mentalidade de miséria. Mas parabéns para nós, a gente está melhor que os africanos. Muito melhor. Porque eles já têm certeza que não vão conseguir. A gente ainda está em dúvida. A gente está bem melhor. Talvez uns 134 anos, 135 anos à frente de alguns países africanos. Mas continua sendo escravo. Porque é tão simples entender o recado. A mensagem é simples. Só divide em 3 partes e acabou. Aprenda a administrar, aprenda a multiplicar, aprenda a investir em gente. Hoje eu fui numa... Divide tudo que é matéria de riqueza na sua cabeça e anota a tarefa. Anotar tudo que está te impedindo. Primeira coisa. Segundo, nós vamos ter que fazer uma higienização cerebral. O que é higienização cerebral? Toda experiência boa ou negativa que você tem vai ter que ser higienizada, inclusive a boa. Como assim, Paulo? Eu descobri que no universo da riqueza, quando você tem uma experiência boa, você não está aberto mais a viver o ótimo. Quando você acha que está ótimo, você não está aberto a viver o extraordinário. Eu também descobri lá em Lausanne, lá na Suíça, dando um metro de pelo lá, eu vi uma Porsche passando pela primeira vez, uma Porsche que eu nunca tinha visto. E eu fechei meus olhos e falei: vou andar nesse carro com esse cara. Fechei meus olhos e entrei dentro do carro do cara, na rua, parei na faixa e fiquei. Entrei no carro, ele virou a esquina e eu fui junto. E eu falei: parabéns, que carro extraordinário. Eu falei, na minha mentalização, ao vivo, parado, e enquanto ele virou a esquina eu fui junto. O cara olhou para mim e falou assim: esse carro é normal. Aí eu acordei da mentalização, tô falando sério. E ali eu criei um código. Eu decodifiquei, né? Porque quem cria é só o Criador. Tem uns papos furados que você é criador de coisa, co-criador de física quântica. Isso é conversa fiada. Deus não tem obra incompleta. Tudo que Ele fez já está pronto. Aí alguém fala assim: não, mas Ele ainda vai fazer. Não, Ele já fez. Ele não é igual você que estudou na escola pública, fica entregando trabalho atrasado, não. Já está pronto. Só precisa potencializar, ou pegar a semente e plantar, ou pegar essa cara sua e desenvolver, ou pegar essa boca sua e destravar, pegar esse coração seu e limpar. É só desenvolver, higienizar, destravar, treinar. Isso é problema seu e não dele. Eu vejo tanto de gente: estou com raiva de Deus porque Deus está demorando em responder. Não, Deus não demora, a resposta foi não. Um monte de gente que fala: Deus não atendeu minha oração. Entendeu? Quando Ele fica calado, Ele falou: o problema é seu, vai lá e faz. Fala com a boquinha assim, ó: não também é resposta. Fala assim: silêncio aponta para minha responsabilidade. É o bônus. Se você ouviu de forma audível, alguns ouvem. Os que não ouvem, continua. É para fazer você mesmo. Vai lá e resolve. Higienizou sua cabeça? Higienizou. Então tá. O que nós vamos fazer? Você vai aprender os drives mentais da riqueza. Eu vou te explicar como é que funciona esse negócio. Esse negócio funciona assim, ó. Você tem um CD, você tem um computador, tá aqui o computador antigo, teclado e mouse. Esse computador antigo, quando eu quero conectar ele a uma impressora, essa impressora, sai aqui a folha. Essa impressora, não adianta só ligar um cabo na CPU, na central de processamento, unidade central de processamento, que significa CPU. Não adianta ligar aqui. Estou falando da computação antiga, né? Que hoje é tudo plug and play. Eu precisava de uma coisa no meio do percurso, um CD de instalação. Ou um disquete. Eu não sei se você lembra da lástima que era instalar um Windows 95 com um disquete atrás do outro. Aquela desgraça. Eu já morri de raiva com aquilo. Que um CD número 17, o disquete não funcionava. Aí não funcionava nada. Nossa, o dia que eu vi o CD, eu falei: nossa, Deus é bom demais. Não, é um homem que é atrasado. Tudo, fala assim comigo, tudo já existe. Por que as pessoas, e por que eu comprei o livro que você falou ontem na palestra? O cara está falando coisas daqui 99 anos. Eu ri dentro de mim e pensei: esse cara é o mais atrasado do mundo, mas eu quero ver. Porque não adianta você querer falar o que vai acontecer daqui 99 anos. Porque as últimas revoluções tecnológicas dos últimos 5 foram superiores a toda a história da humanidade. Então um cara falar para mim que vai falar o que vai acontecer daqui 99 anos, eu não sei nem o que dizer. Por quê? Porque essa era de conexão, onde os cérebros vão estar tudo ao vivo uns com os outros,
Não tem como segurar, vai ser a coisa mais absurda do mundo. Você vai ver gente desaparecendo e aparecendo em outro lugar e não vai ser mágica. Mas como? É simples. Milhões e milhões de anos da criação, coisas foram se perdendo. Na civilização, milhares e milhares de anos se perdendo. E um comendo a informação cultural do outro, os códigos do outro. Imagina se a gente tivesse só os códigos que Tubal-Caim tinha. Tubal-Caim era filho de Caim. Ele que inventou os instrumentos. O Tubal-Caim, na Era das Cavernas, se você for aproximar aí, a Era das Cavernas, já fazia flauta de cobre. Sem Google, sem YouTube, sem nada. Você hoje, com o YouTube, com o Google, com tudo, você não dá conta de fazer. Você não dá conta de extrair o cobre, nem achar, nem extrair, nem trabalhar para que isso vire uma flauta. Imagina você inventar a flauta. O filho do Tubal-Caim fez isso. Só ali me dá um pavor. Qual o pavor? Aqueles caras que comeram a árvore do bem e do mal, eles não estavam querendo morte, eles estavam querendo conteúdo. Eles queriam códigos. Ninguém come uma merda dessa para não ficar potente. Ninguém ia comer um negócio para morrer todo mundo. Era um risco. A árvore do conhecimento do bem e do mal significa assim, toma um banquete de códigos. Códigos de como funciona a terra. Os caras já saíram de lá. Hoje, já dormi no hotel, lá no maior prédio do mundo, no Burj Khalifa. E eu dormi para ter essa experiência, para ficar lembrando da Torre de Babel. Gênesis 11:6, os caras constroem uma torre de 2,4 km de altura. O homem moderno, super poderoso, com inteligência artificial, nanorobótica e os cambal, dá conta de fazer uma torre 3 vezes menor. A maior de todos os tempos é 3 vezes menor do que o cara chamado Nimrod, que fez uma torre de 2,4 km de altura, sem computador, sem guindaste, sem uns cambal. E está escrito assim, ó, betume e argamassa. Tipo, você está ficando doido? Como é que você construiu isso? Deixa eu te falar uma coisa. Essa onda de fulano é inventor, não existe isso. É só você forçar a natureza, ela te entrega o código. Para prosperar, força a natureza para você ver. Leonardo da Vinci inventou helicóptero, inventou paraquedas, não andou de helicóptero e não saltou de paraquedas. Ele ficava olhando para a natureza. Salomão falava, nossa, olha a águia, animal que anda por cima da tempestade. Isaías fala isso, desculpa. Só que acontece um detalhe. Toda vez que eu vou andar no meu jato, eu falo assim, o Salomão nunca em toda a sua glória teve um jato. Por que a geração de Salomão não descobriu isso? Porque essa não era a demanda dele. Ele estava maravilhado em pegar todos os códigos. Sabe o que ele tinha que fazer? As escolas para montar isso. Lá na época dele ia sair. Aí você fala, papo, você é muito doido. Então eu vou te falar se eu sou doido ou não. Há 500 anos atrás, chegaram de caravela aqui, 100 dias de viagem, lá de Portugal para cá. Chegaram aqui, imagina os índios pelados, o último lugar da terra onde tinha gente pelada. Tem o tanto de gente atrasado. O Éden já acabou, tem milhares de anos, aqui era o último lugar da terra onde tinha gente pelada. Não tem registro histórico de outro lugar na terra tendo gente pelada. Era aqui. O povo chega e fala, ó, nós viemos com esses navios, os caras já estão loucando, senão vocês são um diabo. E às vezes a história não conta direitinho, mas ali foi uma resistência gigante, queria matar esse povo com essa caravela, afundar tudo. Eles achavam que aquilo era maldição para o país. Pra você ver, já começou no primórdio da nossa história. Rejeitar a tecnologia, rejeitar avanço e já pôr a culpa no diabo. Os índios conseguiram convencer, não, vamos trocar esses pau-brasil aqui no espelho. Olha o tanto que o espelho é bonito. E os caras viram o espelho e deu para pegar tonelada de ouro aí, dá para trocar. Esse trem aqui mexeu comigo. Sabe o que ele estava caçando? Neymar, semelhança dele. Olha isso aqui. Isso aqui é magia. Pode levar ouro, pode levar pau-brasil, doidado. Eu fico pensando no conflito de tempos. Naquele dia que o cara da caravela encontra o índio, naquele dia aconteceu uma coisa assustadora. Os caras já estavam há séculos usando navio. E no Brasil ninguém nunca tinha visto isso. Só que eu fico pensando naquele mesmo dia, um cara virar e falar assim, ó, vai ter um dia que nós vamos atravessar da Europa para cá em 10 horas. E vai ser voando. Imagina a cara do índio olhando o cara da caravela que leva 100 dias acreditando num papo desse. Aí o cara que mal falou que ia atravessar em 10 horas aquilo que atravessava em 100 dias. Na cabeça do índio que nunca existiu, porque achava que o mar era infinito. Imagina um outro cara falando assim, ó, vai ter um dia que nós vamos ter um avião que vai ter velocidade Mach 3, nós vamos fazer a travessia em meia hora. Esse é o terceiro cara da conversa.
E aí chega um outro cara depois e fala, 3 horas é muito, meia hora é muito. Nós vamos teletransportar. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sempre vai ser um idiota se você pensar diferente do que os índios pensam, do que os das caravelas pensam, do que a aviação de 1914 pensa, do que esses caras vieram pensando. E não tem novidade nenhuma, ninguém inventou nada. A sustentação do ar sempre existiu. A atmosfera não mudou. O que aconteceu foi, o Bernoulli pôs o nome naquilo que é a diferença do ar na asa para cima e para baixo, a diferença de temperatura que faz o avião voar. Agora, o que fizeram com você foi um processo de loucura, para você acreditar e você ficar pensando que você é um emprego, que você é uma função. Até você que acha que é de Deus, acha que a sua função vai te levar para algum lugar. Não vai, na palavra fala que não vai, não é sobre função, é sobre intimidade. Então vamos lá, para prosperar, 3 coisas que você tem que fazer: sabedoria, prosperidade e riqueza. A prosperidade não é tão importante como a sabedoria. A sabedoria é semente, o prosperar é o romper a semente, e aí você vai guardar um sinal. Por que eu falei que você tem que instalar drives mentais de riqueza? Aqui está o computador, aqui está a impressora. Eu quero que essa impressora imprima. Eu preciso de um CD de instalação. O que o CD tem? Drivers. Esses drivers faz a impressora beijar um computador e imprimir o papel que eu quero. Então beleza, você quer ser rico, precisa do CD de instalação. Só que na hora que está pondo o CD de instalação, tipo uma live dessa, acontece um milagre. Olha o milagre, começa a dar bug, começa a ter vírus. Vem uns endemoniados lá do quinto dos infernos e fica, só quer ganhar dinheiro. Já vai ganhar de todo jeito, amigo. Quem é próspero vai fazer dinheiro de todo jeito. Por que você não puxa um caderno, uma caneta e senta essa bunda no chão? Porque nem deve ter cadeira na sua casa, tão escasso que você é. Só que a pessoa, ela quer gastar 1 hora da vida dela enchendo o saco para ver se convence mais gente derrotada do nível dela ou inferior. E aí ela perde o tempo dela querendo combater aquilo que ela nem imagina. Senta e aprenda. Capture os drives, põe eles para rodar para ver se lá o computador não vai mandar imprimir um negócio. Sabe o que é impressora? A sua imaginação. Você imagina algo e aí esse algo tem que imprimir numa folha, ou seja, no mundo real. E essa impressão no mundo real depende do drive, senão a impressora está lá disponível, tem papel e tinta, mas não vai imprimir. Todos vocês têm mentes brilhantes. Aí alguém fala, não concordo, eu não sou criativo. Eu sei porque que você é criativo. Vários me perguntam, como é que é a sensação de criatividade? A mesma de assistir pornografia. Você assiste pornografia, você é bom de criatividade, sabe por quê? Porque às vezes você está transando com o seu corpo, mas está pensando em outro. Sua criatividade funciona. Sua criatividade para as coisas ruins funciona imediatamente para as boas. Não foi treinada só por causa disso. Você sabe que você é bom nisso. O problema é que você usa a sua criatividade para ficar preocupado, para reclamar, para ficar alimentando demônio. Mas quando você sabe usar esse negócio e treina a sua capacidade cognitiva para criar, para gerar as imagens, criatividade é geração de novas imagens. Aí você vai ver. Então o que você tem que entender? A impressora é a sua mente. A vida que você quiser ter, você vai imprimir nessa folha. Mas só vai imprimir se conseguir conectar a impressora com o computador. Hardware com software. O software é o Windows. O Windows é o sistema operacional. Vocês são computadores de última geração. Eu duvido que tem seres humanos mais potentes que vocês. Cadê eles? Essa geração está tão decaída que os robôs vão ser mais impressionantes que vocês. E eles estão copiando vocês. Só que por que serão impressionantes? Porque ele vai ficar aprendendo o tempo inteiro. Se a única coisa que você faz é não aprender. Por que a inteligência artificial está crescendo? Porque ela não para de prosperar. Ela pega você, pega eu, pega ele, pega ela, pega. Qual que é a missão da inteligência artificial? Aprender sem parar. Por isso que vão virar o terror. Qual que é o seu objetivo de vida? É ter um salário, ir na praia 2 vezes no ano, comprar CVC, ter um barracão para ganhar um aluguel. Olha o que você nasceu para fazer. E viver para a sua profissão. Você quer imprimir uma vida diferente? Precisa dos drivers. Senão não funciona a impressora mesmo tendo tinta. A impressora é você. A impressão é sua mente.
E você precisa de ter os drivers. Sabe qual é o problema? Vocês lutam pela coisa errada, aquilo que vocês vão odiar. Aquilo que vocês vão odiar. Não faça nada pelo sucesso. Ele é caro demais. E na hora que você tiver, você vai falar, que merda. Eu sei que no fundo você quer se fuder com isso de qualquer jeito. É legal no começo, é péssimo no meio, é tipo a morte no meio do caminho. Não faça por isso. Faça por algo que queima aqui, porque vai ter recompensa eterna a partir de agora. Eu achava que as recompensas eternas a gente precisava morrer para acessar, mas a recompensa eterna já existe. A eternidade não é escassa igual ao seu tempo. Você já pega agora. Então o que você vai fazer nesses próximos dias? Você vai fazer uma lista de drives mentais. Coisas que você precisa de instalar para a figura da impressora imprimir. É só isso. Funcionar. Fala com a sua boca assim, escreve assim, eu sou um computador de última geração. Fala. Pois é, computador da Apple de última geração deve custar uns 70 mil reais. 70 mil. Beleza? Beleza. Não tem dúvida, né? Que você é um computador. Só que o Windows está instalado. Nem era para ter o Windows. Windows 95. Aí eu vou instalar um programa e fala incompatível. Mas peraí, você tem o melhor computador do mundo. Por que é incompatível? Porque você instalou o sistema operacional errado. Se o sistema operacional é errado, logo você não consegue rodar nenhuma aplicação das novas. Por quê? Porque não tem suporte para o Windows 95. E o que é o Windows? Anota aí. Seu cérebro é a máquina de última geração. O software, que é o Windows, a plataforma que suporta os aplicativos, é a sua mentalidade, é a sua alma. Então, se você não fizer o que Paulo fala na Bíblia, que é transformar pela renovação da vossa mente, o que vai acontecer com você? Última geração com Windows da década retrasada. Tá tudo bem, computador de 70 mil, mas não vale 10 reais por causa do sistema operacional. Quando você sabe que você vai prosperar, a única coisa que você tem que fazer é deixar as palhaçadas de lado das pessoas que não querem prosperar, suas manias, suas crenças, e construir fatos. Como é que desbloqueia a prosperidade? Aceita que prosperidade é crescer, só isso. Como é que faz para achar a sabedoria? Tem duas. Você quer saber a vertical ou a horizontal? Horizontal é crescer em sabedoria durante o percurso, experiência, conexões, tomadas de decisão. Na vertical é você ganhar o acesso ao trono. Coloca o coração purinho, o cérebro em flat, não deixa questionar nem usar nada cognitivo, que você não acessa. Se eu quiser ser mais claro que isso, eu não dou conta. É assim, eu vou acessar Deus, mas será que ele existe? Tchum, fecha a conexão. Lava o coraçãozinho, que ele é fedido, mais do que o seu ânus. Muito mais. Por isso tem que lavar todo dia. Por isso que quando alguém faz uma sacanagem com você, você tem que falar, é o melhor que você pode dar, você não vai entrar dentro de mim. Sai daqui. Não vai. Não dou conta de perdoar os outros. Há quem diga que eu fiquei com problema mental. Por que você não dá conta de perdoar os outros? Porque dá trabalho ficar lavando esse trem todo dia. Então, fulano falou mal de você. Eu acho que ele dá conta, coitado. Ele não passa disso. Acabou, eu mantenho meu coração distante. Acaso, se você souber que seu coração é um bebê recém-nascido, de um dia, você vai ficar dando ele no colo de um monte de gente que tá com a mão suja? A pessoa tá cheia de verme, assim, no meio do esgoto. Não, pega meu neném aí. É o que você faz com seu coração. Quando alguém fala mal de você, você entrega tudo que você tem pra pessoa. Agora eu vou ficar com raiva porque ela falou mal de mim. Você nem me conhece. Dá meu bebê aqui. Guarda, de tudo que você deve guardar, a palavra fala, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você quer conectar na sabedoria vertical? O coração tem que estar limpo. E o cérebro não pode palpitar. Palpitou, desconecta. É a chave para não chegar no trono. Tem como chegar com facilidade. Aí o que faz? Crer. Acessa a frequência, abre o seu córtex pré-frontal, fala, eu estou vendo. Aí um idiota está do lado, fala assim, você está ficando maluco. Ou seja, o cognitivo do outro atrapalhou o seu acesso. Propósito é o seguinte, você descobre que semente você é, ela frutifica, a resposta vem na riqueza daquilo que é o fruto. Então o fruto mostra, você nasceu para isso. Agora tem uns múltiplos propósitos, vou falar da árvore. Por exemplo, uma laranjeira. O propósito do pé de laranja, da semente de laranja, é dar muito fruto e sempre renovar esses frutos enquanto essa árvore estiver viva. Esse é o propósito maior, ok?
Agora, o que você pode fazer na fase 2, classe 2 de propósitos, que são múltiplos propósitos, é o que você vai fazer com aquela laranja. Então a laranja pode virar doce, aquela laranja pode só ser chupada, aquela laranja pode virar suco, aquela laranja pode virar shampoo. Seu cabelo que é um bagaço, só uma piada à parte. Qual que são os múltiplos propósitos? Ou seja, o que você vai fazer com o rendimento daquilo? Esses são propósitos em classe 2, nível 2. Mas o propósito é, a prosperidade daquilo é sempre dar fruto. O que é diferente do ser humano? O ser humano, desses livros que eu já publiquei, o primeiro capítulo do primeiro livro está escrito: meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Então seus múltiplos propósitos é regular exatamente aquilo que você foi bloqueado. Por exemplo, não dá para acreditar, mas é verdade. Eu tinha bloqueio extremo com escassez, eu sou extremamente próspero. Eu tinha problema de aprendizado, eu não sei onde eu arrumei esse dom de mestre. Foi escavado. Isso não é porque eu sou mais legal que Deus me deu. Deus deu para todo mundo. Só que tá, é assim, um tá 1 metro, tá 10 metros de fundura, tem que ir escavando. Eu tinha problema, né, quando eu ficava nervoso eu gaguejava, só quando ficava nervoso. Algumas pessoas por aí falam que eu sou um dos melhores oradores que eles já ouviram. Então pensa nisso. A seriedade que eu carrego a minha família, como eu multiplico e treino os meus filhos, é fruto de vir de uma família que teve muitos divórcios e negócio bem destruído. Não querendo ferrar ninguém, mas para você entender, o bloqueio tem intimidade com o propósito. Por que muitas vezes você me vê muito furioso contra a religiosidade? Porque eu fui bloqueado por isso. Então, tudo que foi meu bloqueio, por que eu não paro de falar de riqueza? Porque eu era uma das pessoas mais escassas que já existiu nessa geração. Então tudo aquilo que é meu bloqueio é classe 2, meu propósito. Mas na classe 1 é governar, dominar e sujeitar, do jeito que está aí em Gênesis 1, 26. Função, faculdade, isso é nível 18. É aquilo que você escolhe no percurso para manutenção da sua vida, para depois cumprir o propósito. Ser médico não é cumprimento de propósito. Ser pastor também não. Ixi, aí agora eu vou arrumar. Porque é ensinado na religião que aquilo não é uma profissão, é uma profissão de carteira assinada. É uma função. Se função salvasse alguém, não ia estar lá em Mateus escrito assim, ó: se você é um demônio, não sei o que do seu nome, aparta-te de mim. Porque função não vai salvar ninguém, não vai nem para a festa das bodas do reino. Então, existem classes do propósito. O mais poderoso é governar sobre todas as coisas. Porque você é filho, e filho governa. Põe isso na sua cabeça, ponto. Agora, os múltiplos propósitos, que é classe 2, depende dos bloqueios que você carrega. Uma mulher que foi abusada sexualmente, ela sente dentro dela a necessidade de desbloquear outras mulheres nisso, e falar disso, e trazer cura nisso. Aí toda ferida que você tem gera uma cicatriz. A cicatriz é remédio para a ferida dos outros. Você entendeu o que eu falei? Então por que eu sou estimulante de gente para abrir a boca? Porque a minha boca era fechada. Por que eu estimulo riqueza? Porque eu não era quebrado, eu era pobre de alma e de corpo. De espírito eu nunca fui, porque meu espírito está pronto, a palavra fala antes da fundação do mundo. A minha alma precisa de remissão, já conseguiu, e meu corpo precisa de pau. Ó, pá! Acordar cedo, água gelada, treinar, pá, 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 pá. É isso que precisa. Meu corpo desfruta muito, mas tem que ser na obediência da alma, sob o governo da alma, tá bom? A maior parte desses múltiplos propósitos você vai descobrir no percurso. Agora, o propósito de fato é eterno, na sua experiência humanizada, é nítido e está lá em Gênesis 1, 26. Não tem outro lugar mais soberano do que aquilo que ele falou no primeiro ato para Adão, que serve para Eva também. Você foi treinado para ser vítima, e autocomiseração é como se você fosse pior que todo mundo. Na verdade, você é só individual, trata as suas coisas, você e Deus está o suficiente. O diabo quer te coletivizar, o PT quer te coletivizar, todo mundo quer coletivizar você. Só que quem te criou não te deu essa oportunidade. Você foi feito em imagem e semelhança dele, você não tem um número de série. Mas Cara, você vai multiplicar dinheiro e Deus vai te chamar de pobre. Dinheiro não é riqueza. Sim. Dinheiro é uma das percepções de riqueza nesse tempo. O que é riqueza? Riqueza é fruto de tudo que é natural. Vou explicar todas as riquezas que eu lembrar aqui agora, ok? Você estudar e ter um conhecimento de algo, você tem um conhecimento? Tem riqueza.
Você tem network, você tem influência e fluidez na influência que você construiu. Você tem um outro tipo de riqueza. Você tem saúde e tem toda a sua farmácia cerebral funcionando. Você tem outro tipo de riqueza. Você tem um casamento próspero, outra riqueza. Você tem muitos filhos. Quanto menos filhos, menos riqueza. Tem que saber disso? Aí, milionário. Eu. Ficar olhando avião, não sei o que, carro, mansão. Eu, Pablo, diante do Deus vivo, eu não me sinto rico por conta disso. Eu sinto rico chegando num avião, depois chega outro avião descendo com segurança, babá e menino para todo lado. Chegando em lugar, eu chego parecendo Abraão, assim, que tanto de menino. Aquilo me faz ter orgulho de ser rico. Não é usar relógio de 150 mil, não é isso. Isso para mim faz parte do jogo que eu estou jogando. E se eu não quiser jogar, eu só pego o relógio e estou nem aí, dou para os outros. Excelente, obrigado. Então riqueza, fala todo mundo com a boca. Riqueza, obrigatoriamente, é natural. 100%. Então tem a ver com os filhos, tem a ver com o seu relacionamento, tem a ver com a sua mentalidade, tem a ver com o seu coração, tem a ver com água, tem a ver com árvore, tem a ver com bicho, tem a ver com terra. Mas coisa que é artificial nunca foi, nunca será e não representa unicamente um pequeno símbolo de riqueza. Uma recomendação que eu te dou, que mudou minha vida em 2006, foi fazer um curso online, que a Brasil Telecom tinha feito uma parceria na época com Harvard. Eu estudei gestão do tempo vindo de lá. E eu lembro da minha resistência a estudar isso, porque o curso demorava 8 horas para aprender a gerir o tempo. E eu falava, eu não vou estudar. Porque eu já me considerava uma máquina. E eu pensei, eu vou parar 8 horas da minha vida para aprender a fazer gestão do tempo, vou parar nunca. E eu engoli cada saliva falando isso, porque eu fui um dos últimos da minha repartição a fazer. E aquilo me transformou. Eu aprendi que coisas que não precisam ser feitas têm que ser canceladas. Coisas que não fazem sentido no agora têm que ser pausadas. E coisas que me fazem crescer precisam ser intensificadas. E eu preciso só aprender a alocar recursos. E o maior recurso que eu tenho chama cardio, respiração, que vocês chamam de tempo. O tempo não é nosso. O tempo está correndo solto. O tempo não para, o tempo não avança, não existe nada disso. No Cronos, ninguém manda no tempo. Mas no meu cardio eu mando. Então eu não fico com raivinha, respirando fundo, porque eu estou com raiva dos outros, porque meu cardio é precioso demais para mexer com isso. Vou falar a vida inteira para ver se toca o coração de alguém. Fiquei 5 anos na faculdade de Direito. Sonhava em ser o melhor advogado do Brasil. E até hoje, Pablo Marçal não moveu uma ação judicial contra uma outra pessoa. Tomei milhões de reais de prejuízo. Só que é tão pequeno porque eu não paro de prosperar. Alguém me perguntou uma vez, fala de verdade, por que você não processa ninguém? É porque se eu ficar olhando para frente e continuar plantando, não paro de prosperar. E se eu olhar para o lado para perguntar negócio de ação, eu vou tirar o olho do alvo. Então isso, mesmo que seja milhões, no percurso é só um vapor. Então eu fico olhando para frente, porque a vida ela é feita de plantar e colher. E aí eu sou um plantador, eu sou um semeador. E enquanto eu estou plantando, de vez em quando vem um corvo e sai correndo, pega uma semente minha. Imagina eu parar de plantar 500 sementes que vão virar 500 árvores, que vão dar bilhões de sementes, para correr atrás de um corvo. Já parou para pensar nisso? Pelo amor de Deus, você é idiota.